Boa tarde, Barueri. Está no ar o Momento Inclusão, primeiro programa do ano de 2023. Feliz ano novo para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Este ano vamos começar com força total, muitos temas importantes. Meu nome é Márcia Bueno. Vou me descrever, eu estou com um vestido vermelho, de bolinhas brancas e azuis escuro, uma sandália azul e vermelha, uso óculos e sou loira. Minha convidada de hoje é uma pessoa assim, muito importante, acho que na vida de tantas famílias, que acho que ela não faz nem noção do bem que ela faz para tantas famílias e como é importante o trabalho sério dessa psicóloga, a Paula Alves, presidente de uma ONG que se chama Eu Psico. Achei fantástico esse nome, e a gente vai falar um pouquinho dessa ONG também e de todo o trabalho. E o nosso tema hoje é um tema que a gente precisa levar muito a sério, que é a saúde mental, um direito de todos, né? Então é um tema muito interessante, espero que possamos aqui falar tudo o que esse tema de uma forma abrangente, né, na vida de todo mundo, né? Afinal, todos nós temos uma mente e todos nós temos que tratá-la, né, como o corpo, como a vida da gente, né? Então seja muito bem-vinda, Paula Alves, ao Momento Inclusão de hoje. Muito obrigada, eu fico assim lisonjeada de estar no primeiro programa do ano, né, em poder estar trazendo um pouco da importância da saúde mental no mês de Janeiro Branco, que para a gente é um mês de extrema importância. Aliás, saúde mental é de janeiro a janeiro, mas hoje nós temos no calendário um mês que fala da saúde mental. Então é muito importante, eu só tenho a agradecer aí o convite. E eu vou me descrever aqui, né? Eu sou Paula, psicóloga. Eu estou de sapato branco, camisa branca, calça azul marinho. Sou uma mulher negra. Tenho o cabelo aí na altura do ombro. E espero, né, que nós possamos aí fazer boas trocas. É verdade. Vamos aprender junto. Eu falo que o Momento Inclusão, ele é assim, a TV Barueri assim, abriu esse espaço para um tema tão difícil, né, da gente se colocar os nossos filhos, falar, tirar esse estigma, né, das pessoas que têm alguma deficiência, né, e tratar, eu falo deficiência porque esse tema tecnicamente é o que é utilizado, né, pela lei, pelos protocolos, né, de saúde mental, uma palavra que às vezes choca a princípio, né, para mim também foi difícil falar de uma forma natural isso, né? A gente usa muito o especial, né? Os anjos, né? Mas tecnicamente é o modo correto, pessoa com deficiência. Sim. Esse é o modo que a gente tem que utilizar até para garantir direitos, não é isso, Paula? Com certeza, e a gente não tem que ter vergonha, né? A gente tem que assumir e lutar pelos direitos, né? Como você falou, é garantia de direito. O que nós estamos falando aqui é de garantia de direito. Exato. Todo mundo tem direito todo mundo tem. à saúde mental, todo mundo tem direito de ser cuidado. E é disso que nós vamos falar hoje. E vamos passar já para a primeira pergunta. Assim, tecnicamente, a gente fala muito de saúde mental, saúde mental. O que é saúde mental? É amplo, né? Se nós falarmos, eu falo que seria uma palestra, só o tema saúde mental. Mas não é só a ausência de doença, porque muitas vezes a gente acredita, né, que saúde mental é não ter uma doença. Então, se eu não tenho uma doença, ponto, eu terei saúde mental. Mas a saúde mental ela é um bem-estar, né, como um todo, né? A gente vai olhar na forma como eu lido com a vida. Todos nós temos momentos de estresse, todos nós temos diversidades. Eu falo que acordar é uma luta. E como que eu lido? Como eu me posiciono nas situações de estresse? Como que eu sou frente aos problemas que eu tenho que lidar? Isso vai mostrando como está a minha saúde mental. Então, a saúde mental, ela é como eu lido o meu equilíbrio frente às reações da vida, né, às situações da vida, e como que eu lido com ela e como que eu lido com o outro. Então, é um bem-estar físico, é um bem-estar social, é um bem-estar emocional, né, e não só a ausência de doença, porque eu posso não ter doença, mas eu não ter esse equilíbrio, essa resiliência, essa forma de lidar com a vida. Então, vamos pensar em algo mais amplo. Saúde mental é algo que amplia a forma que eu me relaciono com a vida, com as pessoas e com o mundo.
Olha que interessante, né? E assim, em 2 minutos você falou de o levantar, né? O levantar todos os dias e enfrentar o que a gente já sabe que vai acontecer nesse dia, porque tem coisa que já é previsível, a gente sabe que vai ter que enfrentar amanhã, às vezes um chefe não muito legal, né, uma prova na escola, na faculdade, né, uma pessoa que você entende que não é tão bacana e você tem que estar ali com ela. Então você já tem que se preparar para o que vem naturalmente, mas também com o problema do outro, né, que às vezes não é seu, né, o Paula? E como o outro não te afetar. Né, sabemos que o dia a dia nos afeta, mas como eu conseguir ter uma saúde mental ao ponto de que a situação do outro, o problema do outro, eu consiga neutralizar. Né? Eu consigo olhar com acolhimento, eu consigo olhar com apoio, mas que ele não me desestruture. Isso é saúde mental. Quando eu consigo ter esse equilíbrio. Os problemas existem, nós não vamos tirar, mudar o outro não cabe a nós, mas como que eu lido com isso? Como que isso me afeta? Quanto menos me afeta, mais saúde mental eu tenho. Quanto mais me afeta, provavelmente aí eu tenho que olhar alguma questão de ordem mental. E a gente vai falar um pouco disso, porque temos várias pessoas que estão nos assistindo agora, né? Eu acho que uma grande maioria são pessoas que têm na família, né? Pessoas com algum tipo de deficiência, seja eritéia, Down, paralisia cerebral, né? Múltiplas deficiências, e que precisa todo dia, né? Essa mãe, esse pai, essa avó, né? Essa tia tem que estar inteira para cuidar desta pessoa. E como fazer com que a vida aconteça de uma forma não tão dramática, em muitos casos, né? A gente sabe, né, que tem casos que realmente exigem muito da pessoa, né? Muita energia, muito trabalho, muita dedicação, né? Muito esforço. Como brindar isso? Aí, olha lá, pergunta de $1 milhão. Que pergunta difícil, né? Ao mesmo tempo, eu falo que se nós fizermos o caminho do autoconhecimento, ele já é um bom caminho. Né? Porque, de novo, como eu driblo uma questão que não depende de mim. Né? Então, eu tenho uma criança com deficiência, eu estou com problema na empresa, eu estou com problema no casamento. E como que eu me brindo? Primeiro é você se conhecendo. Quem é você? Quais são as suas potências? Quais são as suas fragilidades? Aonde você precisa investir? Se você está com alguma questão, eu preciso olhar para essa questão. Né? Então, assim, não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita. Olha, você faz A, B e C, que isso vai te blindar. Não, mas existe um autocuidado, um autoconhecimento, um olhar para as suas necessidades e, a partir delas, eu falo que a gente não dá aquilo que não tem. Então, a partir do momento que eu estou mais fortalecida, eu lido melhor com as questões que a vida vai nos propor. E a vida nos propõe diariamente questões. Né? Então, tem... É o que eu falei, a gente acorda, a gente já sabe o que vai acontecer, fora aquelas coisas que vêm repentinamente, né? Que chegam na sua vida que você não estava preparada, mas está acontecendo. Por onde eu começo, né? Eu sempre brinco que eu falo assim, a gente tem vários problemas, né? É a mesma coisa se você tiver um tubarão, um peixe grande para você fritar, você vai e uma frigideira pequena. Como é que eu vou começar a preparar isso? Primeiro cortando, né? Para poder caber, fatiando. Boa. Isso, mais ou menos, Paula? Eu acho que você fala de uma coisa que traz a gente para refletir, né? Eu tô com um monte de problema. Respira. Qual é o primeiro problema que você vai dar conta? É esse. Então, é fatiar exatamente. É o primeiro passo que eu tenho que dar, é o primeiro olhar que eu tenho que dar, é a primeira etapa que eu tenho que cumprir. Não adianta a gente colocar tudo num panelão e querer dar conta de tudo. Não dá conta. Porque aí acho que entra naquela questão da ansiedade, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia, com a informação, com o celular na mão, com um monte de informação chegando, seja pela TV, seja pelo celular, pela internet, é muita coisa para você assimilar ao mesmo tempo, mas assimilar e entender, não só enxergar aquilo, né? E mais os problemas. E aí as pessoas falam, não tenho tempo, eu não tenho mais tempo disso, não tenho mais tempo daquilo, não tenho mais tempo de olhar. Você fez uma fala que eu acho que diariamente eu também faço essa reflexão, porque eu também faço parte.
né? Profissionais não estão blindados. E, muitas vezes, eu olho para mim e falo, nossa, eu estou numa demanda, num ritmo que eu tenho que respirar. E é isso, né? A gente precisa entender que, de novo, as diversidades, as problemáticas existem, mas a gente precisa olhar para a gente. Então, tem que ter esse momento de respiro, tem que ter esse momento de o que eu preciso fazer agora. A gente usa muito a técnica do né, só por hoje. Então, assim, só por hoje, o que eu preciso cumprir hoje, o que eu preciso estar atento agora, porque senão a gente se projeta muito. E a gente está falando que o Brasil é um país o que está no ranking, né? Nós somos o primeiro país no mundo de pessoas com ansiedade. Então, assim, óbvio, né? É fácil falar aqui, sentadinha no meu, né? no meu espaço, no meu mundo. Mas a gente não pode esquecer de olhar que nós temos uma população que está adoecida. Né? Então, assim, se nós somos ansiosos, é difícil pensar no só por hoje. Né? E aí a gente precisa do tratamento, a gente precisa olhar para essas questões. Mas vamos voltar um pouco antes do tratamento, né? Porque a gente está falando de todos nós aqui que possamos não ter nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, ou não ter nenhuma deficiência. Né? Então, como nós lidamos? De novo, só por hoje, um passo de cada vez, fatiando aí, como você falou, o exemplo que você deu. Né? Do peixe, fatiando, né? Peixe, mas como é que eu né? vou comer esse peixe, preparar esse peixe, se ele é tão grande e a minha frigideira é tão pequena? Sim, né? Então, às vezes, a gente não vê uma solução, né? Que às vezes é óbvia, né? Tá ali, né? A solução é quando a gente coloca tudo num panelão, quando a gente, né, está ansioso, a gente não consegue ver a solução. Existe. Não existe um problema sem solução. Todos têm. Paula, agora sim, uma pergunta assim bem, não sei se é difícil de você me responder, né? Mas eu queria muito a sua visão de qual é a fronteira que a gente tem delineada de uma mente sã e de uma mente com uma patologia psicológica. Eu falo que você veio com desafios hoje, né? Pergunta difícil. Essa pergunta, né? O que é psicopatologia e uma mente sã? Porque é tão relativo, eu quero ouvir de uma profissional. O que é normal e o que não é normal, né? Mas a gente, óbvio, né? A gente tem, sim, alguns critérios de avaliação. Todos nós temos as nossas questões, todos nós sofremos, todos nós entristecemos. Inclusive, faz parte da condição de ser humano. O que acontece muitas vezes que, inclusive, o mundo hoje nos prega, né? Você tem que estar feliz, você tem que estar bem, você tem que ser melhor, você tem que estar sorrindo, você tem. E aí a gente tem que superar, esquece, né? Tem que superar. Esquece que, como ser humano, como condição de ser humano, a gente tem, sim, os nossos dias de tristeza, os nossos dias mais introspectivos, que não quer falar com alguém. Isso é patologia? Não. Isso é ser humano. Né? E às vezes a gente esquece disso. Então, o ser humano sofre. Né? A gente não está naquela foto do Instagram, né? Que está todo mundo ali bonito. Não, tem dia que eu vou estar na foto não tão bem. Agora, o que vai tornar-se patologia? É quando esse não estar bem passa a ser constante. Né? Quando passa a ser um sofrimento, onde eu olho para a pessoa e a pessoa começa a ter problemas na sua qualidade de vida, problemas no seu relacionamento, problemas de saúde física. E aí, alguma coisa tem. E aí existem várias patologias. Eu falo que eu sempre trago o exemplo do luto. Né? Passou por um luto, todos nós aí, né, na pandemia passamos por vários lutos. Viver esse luto é patológico? Não. Viver esse luto é necessário. Quando passa a ser patológico? Passou um mês, passaram-se 2 meses, 3 meses, no qual todos nós vamos sentir a falta, vamos lembrar, isso faz parte, mas a pessoa já não consegue mais sair da cama, ela já começa a faltar no trabalho, ela já não consegue ter um raciocínio lógico. Aí a gente já tem que ficar em alerta, porque provavelmente aquele luto foi tão impactante para aquela pessoa que ela desenvolveu uma psicopatologia, que pode ser uma depressão, que pode ser uma ansiedade, que pode ser N tipos de psicopatologias. Então, assim,
Paula, qual que é o limiar da mente sã? Né? A gente pensar em duração naquele sentimento. Então, você está muito tempo, meses ali triste, você está muito tempo sentindo aquele desconforto e te traz sofrimentos na relação com o outro e com você mesmo. Né? Você começa a falar, eu não durmo como eu dormia antes, eu não como como eu não comia antes, eu não consigo realizar as atribuições que eu realizava antes. Não vejo graça, né? Eu vejo muitas pessoas falando. Aí não é só uma tristeza normal, natural do ser humano. Então, aí acho que é o limiar. Você vai pensar em duração e você vai pensar em intensidade. Já há muito tempo sentindo aquilo. E já emendando essa pergunta na questão da infantil, né? Das crianças, de um modo geral. A gente percebe hoje, eu não sei se são diagnósticos feitos muito rapidamente, né? Uma análise superficial, né? De crianças hoje que têm uma frustração, não conseguem lidar, imediatamente se procura ajuda e às vezes é só passageiro, faz parte do crescimento daquela criança. Do desenvolvimento. A gente está muito num lugar de patologizar, né? Isso que eu queria que você... fazer um carimbo, de dar um diagnóstico, de falar, você tem isso, você tem aquilo. Vamos pensar que, no geral, vou pegar até o exemplo da pandemia, né? Nossas crianças que nasceram da pandemia. Foram crianças que não se relacionaram, foram crianças que foram criadas ali num quarto, com um monte de gente junto, sem estímulos. E aí essa criança, né, voltamos para a escola, colocamos ela na escola. É uma criança que ela vai ter dificuldade de socializar. De adaptação, ela vai ter né? dificuldade de se adaptar. Ela não teve essa relação com o outro. Aí o que vai acontecer muitas vezes? Ela tem TEA. Essa criança, ela está com dificuldade de se comunicar. Ela está, sim, com dificuldade de se comunicar, mas a gente não pode perder o histórico dessa criança. Ela já nasceu com uma mãe ali numa pandemia, com várias questões, medos, com né? vários medos. Aí ela vem para um ambiente onde ela não teve festinha dos amigos, ela não teve avó cuidando, ela não teve muitas vezes, não teve. O próprio barulho, o ambiente, né? Tudo as ali crianças... mais neutralizado. Então, quando coloca essa criança, ela vai reagir. É uma patologia? Não necessariamente. Aí também a gente vai pegar uma criança hoje, né? Que criança saudável, a criança que pula, a criança que rola, a criança que cai, né? E muitas vezes, dentro do ambiente familiar, a gente não tem pais que conseguem pôr limites. Né? Não consegue, enfim, tem dificuldades aí de pôr limites, e essa criança é um pouco mais sem limite. Ela vai para um ambiente escolar e ela pula, ela rola, ela faz, a professora fala não, ela tem dificuldade. Opa, tem TDAH. Então, a gente TOD, né? Ou é TOD. É o transtorno então, opositor. Né? Então, a gente precisa não esquecer de olhar o entorno. É uma história, é um momento cultural que nós estamos, é um momento social que nós estamos vivendo. Nós passamos por um desastre recentemente psíquico. Né? É um desastre que não deixa de ter o seu impacto psíquico, porque nós perdemos muitas pessoas. Foi tirado o direito de vir e ir, né? A gente fica ali preso. Então, é óbvio que nós estamos mais adoecidos. Não estou aqui culpando, né, todo professor ou instituição. Estou dizendo para a gente tomar cuidado para não patologizar tudo. E você falou uma coisa importante, que eu acho assim, extremamente importante, deve ser pontuada sempre, na minha visão, a questão da escola. Como é importante as primeiras observações, né, de comportamento, né? Às vezes, nessa questão, lógico que o que você explicou muito bem, a questão das crianças que nasceram e não tiveram oportunidade ainda de se relacionar com 2, 3 aninhos, com outras crianças, né, devido à pandemia. Isso não é só aqui, é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. É uma questão aí global, né? Esses números vêm crescendo num crescente, né? Uma exponencial. Mas como é importante a visão dos professores, da psicopedagoga. Não tenha dúvida. Não é? Quantas vezes nós, pais, porque eu sou mãe também, né, olhar para a nossa criança e identificar que ela tem um funcionamento diferente, ou que ela responde diferente. Às vezes você tem até o outro filho, aí você olha e fala, o outro com essa idade já fazia isso. Mas é tão difícil lidar com essas questões que às vezes a gente não olha. E aí é um professor,
é um psicopedagogo, é uma coordenação, é o corpo escolar que às vezes pontua quantas crianças que a gente conseguiu desenvolver tanto porque chegou muito cedo. Que é a intervenção precoce que a gente fala. É fundamental. Não espera chegar laudo, testes, né? Já vai com essa intervenção precoce, já estimula essa criança em casa. Isso mudou muito, porque no passado era assim, só tem 3 anos, só tem 2, deixa um pouquinho, deixa lá na frente. Depois você vê, cada criança tem um tempo. A gente entende, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu desenvolvimento, mas existe marcos do desenvolvimento. Isso a gente não pode esquecer. Dentro do marco de desenvolvimento, o que se espera com uma criança de 2? O que se espera com uma criança de 4? Que resposta tem que ter uma criança de 6? E isso a gente tem muito quando um professor está atento, como uma diretora está atenta. Então, ao mesmo tempo que eu falo, né, às vezes a gente está patologizando, mas às vezes uma intervenção ela pode ajudar precocemente o desenvolvimento de uma criança. E muitas crianças, sem essa intervenção, essa estimulação precoce, elas não, muitas vezes é tardia e acaba entrando na questão medicamentosa, que para muitos casos é importante, sim, é necessária, sim, né? Mas com uma intervenção precoce, uma estimulação, de repente até evitaria, né? Alguns casos, né? Sim, a gente não, óbvio, né? Se precisa, vamos medicar sim, não tenha que ter medo, desde que seja feito adequadamente o diagnóstico. Mas, se você começa com precocidade, você pode evitar com que, além do sofrimento, né? Porque a gente está falando de um sofrimento da criança, de um sofrimento de uma família, e, consequentemente, muitas crianças talvez nem precisariam da intervenção medicamentosa, porque precocemente foram estimuladas, foram readaptadas, né? Então, tiveram uma reabilitação. Tem tanta coisa que pode ser feita quando a gente identifica precocemente. Ao mesmo tempo, não tenhamos, não esperamos o tempo todo que tudo é diagnóstico. Às vezes a criança está precisando de limite, às vezes a criança só está externando um problema dentro de casa, uma questão que ela viu. Desafiando, né? Ela né? está desafiando. Faz parte, inclusive, do marco do desenvolvimento naquela idade, ela desafiar o outro para ver até onde o outro vai. Então, tem tanta coisa. Não podemos simplificar. Exato. Isso que você falou foi importante, simplificar. Uma avaliação você deve fazer na ONG, né? Eu psico, essa ONG você vai falar daqui a pouquinho, já depois que eu te der a palavra, vocês já falam onde fica, né? O que vocês fazem lá, porque eu acho extremamente importante. Mais uma ONG que está aí para ajudar as pessoas, né? Que podem lá chegar na Paula, falar, Paula, vamos bater um papo, né? Me dá uma luz, né? Me dá um caminho, que eu tenho certeza que a Paula vai atender. Do ponto de vista histórico mesmo, né? A gente vem aí, a gente estava comentando isso antes de entrar no ar, dessa questão da inclusão, da evolução, né, do antimanicomial, né, de tudo que vem aí há de 30, 40 anos, né, nessa luta. Quais as áreas que você acha que nós, no Brasil, avançamos mais? A gente tem vários marcos históricos, né? Acho que a garantia de direito, garantia de que realmente a gente tem direito à saúde, começa ali pelo SUS, né? Quando você tem um SUS, quando você tem um CAPS, lugares onde tem CAPS estruturados, por mais que você fale, mas tem as suas deficiências, mas lugares onde a gente tem CAPS estruturados salvam vidas, ajudam pessoas, né? Muda o percurso da história, né? Então, a gente tem esses marcos históricos. Agora, quando eu me formei em 99, a psicologia não era nenhuma especialidade dentro dos convênios médicos, porque não tem como, né? O SUS não dá conta de tudo, aí surgiu a rede privada, e os convênios não tinham nem como especialidade. Aí o que vem? A Agência Nacional da Saúde fala, opa, né? Vamos regularizar. Só que colocaram a psicologia, acho que em 2008, se eu não me engano, como só 12 sessões. Então, durante o ano, dentro de um convênio, a pessoa tinha o quê? 12 sessões no ano. Uma vez por mês. Agora, imagina, né, para você fazer um diagnóstico, para você aplicar teste, para você avaliar, você trabalhar o entorno, a família.
Isso não dava. Agora a gente conseguiu mais uma evolução. Em 2022, se eu não me engano, em agosto, a ANS se colocou de novo, falou, não, 12 não, né? Vamos ampliar. Hoje nós estamos em 40. Né? Então, assim, são evoluções, são movimentos que está dizendo assim, opa, a saúde mental ela é importante, mas ainda falta muito, muito. Recentemente, nós da ONG estávamos participando de um processo seletivo para participar de um programa, desses programas de TV, e aí eu lembro que uma das devolutivas que eu tive, porque a gente não entrou, porque ela falou assim, esse programa é um programa que passa para um público C e D, e saúde mental ainda não é algo que é atrativo. Né? Então, se você falasse... Né? E aí eu falei assim, gente, eu estou ouvindo isso, né, depois de uma pandemia onde a saúde mental entrou, né, falou-se muito de saúde mental, mas ainda tem muito preconceito. Então, existem caminhos, existem marcos, existem evoluções? Existe. Hoje as pessoas aceitam mais? Aceitam. Mas está anos-luz do que realmente a saúde mental precisa. Nós estávamos comentando que é um estigma, né? É como se você não pudesse procurar esse apoio psicológico, né? Você ir num psiquiatra. A gente estava falando, você estava falando das psicólogas e os psiquiatras, meu Deus, né? Hoje eles são muito acionados, né? Por N motivos. Sim. Por N motivos. Então, assim, a gente precisa quebrar isso mesmo, né? Porque aquilo que você falou, a saúde mental, né? Ela é extremamente importante, porque vai te conduzir, vai te pôr em pé, vai fazer você enfrentar, ficar forte. Lidar com as questões. E quando a gente fala em saúde mental, as pessoas falam assim, eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, eu não tenho toque, eu não tenho isso, eu não preciso de saúde mental. Ao contrário, se você se fortalece, então o psicólogo não é só para tratar patologias, psicopatologias. É para ele te ajudar a se entender, ajudar a ver as suas habilidades, as suas fragilidades, trabalhar o seu autocuidado, seu autoconhecimento, para que você não desenvolva as psicopatologias. Né? Esse é o grande papel do psicólogo. E o eu psico, como você mesmo pediu para falar, o eu psico ele nasce disso, porque eu venho de uma região de Carapicuíba, uma região vulnerável, vivi a vulnerabilidade dentro da minha casa, sou moradora de Carapicuíba, e eu lembro que minha adolescência, eu olhava para uma mãe entristecida num quarto, e que muitas vezes eu a via chorando e falando, essa vida não tem sentido, por que estar aqui? E a gente não entendia, porque se eu estou falando que eu estou formada já há mais de 23 anos, imagine naquela época, eu era adolescente, então a gente não entendia a questão da saúde mental. E aí, quando, óbvio, né, me formo, hoje minha mãe já passou pela ONG, já passou em psiquiatra, psicólogo, mas quando eu me formo, eu falo, eu preciso dar acesso à saúde mental a todos. A saúde mental não é só para quem pode pagar, porque quando eu estou na faculdade, o que eu ouço dos muitos professores é, Paula, a saúde mental é para aqueles que vão poder pagar no seu consultório. Eu falava, mas o meu público não consegue pagar esse honorário. Né, o público lá da região que eu moro não consegue pagar o meu honorário. Aí o psico nasce dessa necessidade de dar acesso à saúde mental à população de vulnerabilidade social e econômica. Esse é o nosso objetivo. Óbvio que dar acesso à saúde mental é complexo. Né? A gente está falando que a gente precisa atuar aonde a gente dá conta. Então, a gente vai trabalhar em apoio com a rede. Eu não tenho como atender um paciente que precisa de uma estrutura hospitalar dentro do eu psico. Essa eu preciso encaminhar para um CAPS, eu preciso encaminhar para um pronto-socorro, eu preciso encaminhar para um hospital. Mas o eu psico hoje ela tem uma infraestrutura ambulatorial. Hoje nós somos em 60 profissionais. Nossa, que já lindo! Dentro de uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem psiquiatra, eu tenho psicopedagogo, porque eu tenho muitas crianças com transtornos de aprendizagem. A gente tem psicólogos, que é o nosso carro-chefe, oferecer aí a psicoterapia individual para a população. Importante. E o suporte dos grupos, né? Os grupos passam para ser para a gente o apoio aos atendimentos individuais. Eu tenho o grupo de apoio a mães, né? O grupo de apoio à família, que a gente fala, que não é só para as mães, mas acabam indo mais as mães, né? Elas que acabam assumindo esse
papel aí de guerreiras, mas elas precisam cuidar da saúde mental. A gente tem um grupo de adolescentes, os nossos adolescentes, nas 2 últimas décadas, a população que mais chegou ao suicídio foram os adolescentes. E não tem como a gente não olhar para isso. Então, o que nós fazemos? Vamos até as escolas, realizamos palestras, paramos o calçadão no Setembro Amarelo, fazemos eventos nas escolas, na instituição, para trazer esses adolescentes. Muitos não vêm para o individual. Ai, mas eu não tenho. Então, vamos fazer um bate-papo, uma roda de conversa, tanto que o grupo chama Papo de Adolescentes, né? Criamos o grupo para a terceira idade, a gente tem uma psicogerontóloga, mestre, que estudou em relação ao desenvolvimento aí da terceira idade, ela faz um trabalho para a terceira idade, e a gente tem um trabalho voltado para pessoas trans, a gente tem uma população hoje, a média de idade de uma pessoa trans é 35 anos. Então, assim, como que essa pessoa vive com todos os preconceitos? A gente criou um grupo online que elas podem falar, que eles podem se apoiarem, né? Tem o grupo que é feito comigo e com uma nutricionista. Eu sou especialista em obesidade e a gente está falando de... Não é uma questão de ser magro ou não estética, ser. Não, estética. a gente está falando de saúde e a gente está falando de uma população que coloca a magreza como única condição e as pessoas estão fazendo loucuras. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, eu ouvi que se tomar banho bem quente, queima a gordura. E ela teve queimaduras de 2º grau. Então, assim, olha que loucura que a gente chega. Então, nós, do Eu Psico, ele abre esse espaço para atender a população de vulnerabilidade de várias formas, né? Você viu aí que a gente foi desde a mãe que tem a criança com deficiência, ao adolescente que precisa olhar para suas questões, ao idoso, né? As pessoas que têm que lidar com essa questão da mídia que massacra a gente com um corpo belo e perfeito, que nem é da mulher brasileira, né? Coloca a gente numa Gisele Bündchen que a gente nunca vai ser. Então, o Psico, ele amplia. Por quê? Porque nós acreditamos que a saúde mental é para todos. Todo mundo tem direito à saúde mental. Nossa, perfeito. E daqui a pouco a gente vai falar aqui, a Paulinha vai, assim que voltar do comercial, estou vendo o pessoal já pedindo comercial aqui para mim, nós vamos voltar, a Paulinha vai falar onde é, para vocês já anotarem o endereço, o telefone, tudo certinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Olá, pessoal, voltou. Aqui estamos aqui. Eu estou toda distraída, é tanta pergunta aqui entrando aqui que eu estou lendo aqui. Paulinha, para a gente não perder o fio da meada, fala para a gente o telefone da Eu Psico em Carapicuíba, o endereço, como é que faz para se inscrever, tem fila de espera, tem assistente social que chega e conversa, como é que é feita a avaliação, porque uma coisa é acolher, outra coisa é acolher e fazer uma avaliação. Eu sei que uma avaliação não se faz em uma hora, em um dia, às vezes vai meses para você chegar num relatório, né, psicológico que vai te servir, sim, né, para um neurologista, para um psiquiatra, né, uma ferramenta extremamente importante, a avaliação que os profissionais da área de psicologia fazem, né? Eu acho que, além da escola ter esse olhar, quando você chega numa profissional séria, competente, que faz uma avaliação adequada, isso é assim, um instrumento importante na mão de um médico. Sim, vai fazer total diferença. Né? Fala um pouquinho para a gente, então. Como que você chega na ONG? Né? A ONG ela é portas abertas para todo mundo, mas o nosso público é o vulnerável. Então, para que eu possa realmente atender quem realmente precisa, todos começam numa avaliação que é do serviço social. Então, o serviço social, a gente tem esse profissional, vai fazer a avaliação para ver, porque se você pode pagar, permita que outro... Né, dê oportunidade para outro. E a gente sabe que antes nós não tínhamos e chegava um monte de gente que no final ali estava, né, com uma condição que poderia estar no meu consultório particular, no consultório particular de outra pessoa. Às vezes no convênio, né? Ou no convênio. Então a gente faz essa triagem. A partir dessa triagem existe um combinado. Aqueles pacientes que realmente não podem pagar, vive de loas, está desempregado, vai pagar? Não. A ONG surgiu para isso, para dar conta desse público. Agora, a gente vai ter aquela pessoa que não consegue pagar, de repente, R$200 lá no consultório da Paula a consulta, mas ele vai conseguir pagar uns R$100 por mês, uns R$50 por mês. Eu falo que ele é o contribuinte. O profissional, ele é voluntário. Então, o que ele vai contribuir é para que a ONG continue, porque tem água, tem luz, tem o psiquiatra. O psiquiatra não é 100% voluntário, então a gente dá uma contribuição. Tem os testes, você colocou muito bem. Não existe uma avaliação onde eu olho para a pessoa e falo, eu acho que né? Porque esses sintomas não existe, não é uma lista de sintomas ou um achismo de um profissional. Né? Então, a gente precisa de testes custam caro. Isso que eu ia falar. Né? Não, o psicólogo ele faz a primeira triagem, os primeiros testes, aí ele vai se pautar e pedir o suporte do neuropsicólogo, ele vai precisar do psiquiatra. Então, para que a gente consiga fazer todos esses caminhos, a gente precisa de um processo. Então, o primeiro caminho é o serviço social. O segundo caminho, o serviço social vai te colocar num psicólogo, que esse psicólogo que a gente fala que é o acolhedor, ele vai falar, opa, aqui eu preciso pôr o psicopedagogo, aqui eu preciso pôr a nutricionista, porque a gente também tem a nutricionista, tem crianças, principalmente no caso de TEA, né, tem bastante dificuldades alimentares, são seletivos, então a gente precisa. A gente tem um grupo com a nossa supervisora, que ela trabalha só com TEA, então ela faz o grupo de socialização dessas crianças. Então, esse psicólogo que vai dar o caminho que a
pessoa vai seguir dentro da ONG. Paula, tem espera? Tem. A gente não trabalha sem espera, mas a espera de um mês, porque é acesso, né? Se eu der acesso com 50 anos de espera, não é acesso. Por isso que o tempo todo, né? A gente tem uma equipe de 60 pessoas, nós temos 6 salas, as 6 salas o tempo todo atendendo. A gente desenvolve atendimento online, não é só Carapicuíba que eu atendo, a gente atende mundo, eu tenho paciente de Portugal, tenho paciente da Irlanda, tenho pacientes que chegam no Eu Psico para o atendimento online. É para todos os perfis? Não. Tem perfis que eu preciso estar com a criança. Vou trabalhar a socialização com a criança, né? Eu preciso, dependendo do grau, né? Eu preciso da observação. Mas existem situações que a gente está falando que a psicologia não é só para um perfil. O Eu Psico, ele é para vários perfis. Aí, sim, a gente faz o online. Paula, mas eu já vi pessoas que falaram que ficou mais tempo. Acontece, quando a pessoa fala assim, só posso no sábado às 7 horas da manhã. É isso que eu ia perguntar, de segunda a sexta, sábado ou domingo, né? Também, como então, é que a gente trabalha de segunda a sábado, de segunda das 8 da manhã até as 22 horas. 6 salas atuando é bastante coisa. No domingo eu não trabalho, mas no sábado, das 8 da manhã às 18 horas. Então, para a mãe que trabalha, né, que não tem condições, vai ter a noite para levar, vai ter o dia. Mas tem pessoas que só podem aquele dia, aquele horário. Aí, às vezes, a espera ela passa, né? Porque se eu falo todas as noites, você está falando de segunda a sexta, olha quantas possibilidades em 6 salas. Se eu falo um dia, aí é mais complicado. Eu falo, às vezes, assim, gente, a gente precisa, às vezes, pensar um pouco fora da caixa, né? Fora do box, né? Porque tem crianças que funcionam muito melhor de tarde para noite. Sim, de repente, ela ia ser estimulada no período noturno, ela ia render muito mais. Né? Tem pais que poderiam acompanhar os seus filhos, a gente fala muito das mães, eles perguntam, parece, cadê o pai? Lógico que isso é um tema para outro programa também, a questão das mães, como elas falam hoje, mães solo, né? Mas tem pais que estão trabalhando e gostariam de acompanhar seu filho na terapia, e se fosse à noite, ele ia ficar muito feliz. Acompanharia, né? como a gente então, tem. Assim, tudo isso, mas você está inventando? Não. Tem protocolos, né? Tem artigos, tem pesquisas, a ciência, graças a Deus, está evoluindo muito. Está evoluindo, até mesmo os diagnósticos, né? Por um lado que eu falo da patologização, mas do outro lado eu falo, nossa, como a gente também está mais sensível. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava dando uma devolutiva, uma moça de 26 anos, a gente fechou um diagnóstico de TEA, passou pela vida, chegou porque estava deprimida e ansiosa, passou pela vida se sentindo inadequada, né? Sou inadequada. Será que eu sou desse mundo? Ninguém me entende. Chegou com um quadro de depressão gravíssimo, com risco de suicídio, e hoje a gente estar com a família falando, olha, e a mãe olhava para mim falando, nossa, eu não percebi. E eu falei para ela que a ciência hoje está mais sensível. Nós, muitas vezes, também deixamos de olhar. Então, assim, não vamos nos culpar, não vi, eu deixei de... Conseguiu achar, com 26, mas ela poderia ter passado pela vida, como a gente sabe que muitas pessoas passaram pela vida. Dificuldades, né? Imensas. Inadequadas, e ela só tinha um funcionamento diferente. Diferente, né? Ela só precisava ser respeitada dentro da individualidade se entender, dela. Né? E assim, o Eu Psico promove isso. E como que a gente vive? Não é fácil, porque que nem eu não tenho. A gente não tem convênio do Estado, não tem convênio do município. Quem que mantém o Eu Psico? São os voluntários, todos são contribuintes. Além de psicólogos, além de psicopedagogos, além de atender, eles contribuem, eles devolvem para o Eu Psico um valor para que a gente consiga pagar a infraestrutura. Os pacientes que conseguem contribuir, eles acabam devolvendo, seja 50 de um, 100 do outro, 10 do outro, para aqueles que realmente não podem serem testados, serem acompanhados da melhor forma possível. É uma cooperação de almas, né? De pessoas, uma cooperação de almas que já tem 12 anos e que a gente só vem crescendo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte. Não é só atender demanda, é fazer com qualidade. Essa semana mesmo eu fiquei... Sábado agora eu tenho um treinamento de 4 horas. Eu começo o ano treinando todo mundo, colocando todo mundo na mesma página, falando da importância da qualidade. Nós falamos sobre ética profissional, porque a gente tem que estar respaldado pela questão ética. Nós treinamos em cima de estudos de caso. A gente tem todos os meses reuniões de estudo de caso. Isso é muito legal, muito legal. Porque, mas tem lá só voluntários recém-formados. Não, a nossa equipe tem
uma média de 5 anos de formados. Assim, tenho quem está começando, tenho quem está há muito tempo formado e fala, eu quero contribuir com a sociedade, eu tenho gente lá formada há muito tempo. Então, assim, a gente tem uma preocupação para que o serviço continue. Não é à toa que ele está há 12 anos. Né? E onde fica, Paulinha? Eu fico no centro não, eu fico em Carapicuíba, na rua Serra Parima, 82, no Jardim Planalto. Paulo, eu quero conhecer sobre a ONG. Entra nas nossas redes sociais, o Instagram, você vai ver muito eu falando da ONG, das nossas atividades, dos nossos eventos. Eupsico.psi. Vocês entram lá, vocês vão ter os nossos telefones de acesso, os profissionais que atuam lá, vai ter contato com o que a gente realiza. Se vocês entrarem no Instagram, vocês já vão ter o acesso ao nosso telefone. Para quem não tem Instagram, muita gente. Né? O telefone eu não sei decor, mas a gente olha. Porque agora está acontecendo, não sei se você está vendo, você está sentindo esse movimento ao contrário. Tem muita gente saindo da rede social. Porque intoxicou, né? Não dá mais para viver com a rede social. Você pode entrar em contato, é o WhatsApp, tá? É o 943469387. 943469387. Esse WhatsApp você vai ter um assistente virtual que já direciona a urgência, porque o WhatsApp não deu conta, a gente começou a perceber que estava muita gente demorando para ter retorno, então ele já faz uma triagem, quem quer palestra já direcionou para o palestrante, quem é atendimento com psiquiatra já direcionou, então vocês vão ver que mesmo pelo Instagram, pelo Facebook, qualquer lugar que você caminhar para falar do Eupsico, você manda lá e já cai nesse telefone. E eu assim, eu vou fazer as perguntas que estão chegando aqui, calma, eu sei que a gente já está em cima, 5 minutinhos, né? 5 minutinhos, 4 agora. Puxou, o reloginho está correndo muito rápido. Mas eu já quero deixar o convite aqui, Paula. Uma coisa importante é a gente marcar um dia para você mostrar e falar um pouco dos protocolos de avaliação. Por favor, a gente porque muita gente não sabe o trabalho que dá fazer uma avaliação. Como funciona, tem estudo, vários protocolos, tem as notas, cada protocolo tem um, às vezes você não aplica um protocolo, você aplica 2, 3, para você ter fidedignidade naquilo que você está colocando. Além disso, de aplicar, você tem que descrever, né, que é um documento. Tem que estar bem laudado, exato, bem escrito. É custo. Exato. Vamos fazer isso? Então a gente vai falar desde a anamnésia, né, para que serve, como é que faz. Por que tem que fazer? Por que tem que fazer? Aí a gente vai na pré-avaliação, na avaliação, no encaminhamento para o psiquiatra. Aí vem junto comigo, pode vir a neuropsicóloga exato, do programa, a que é responsável pelos atendimentos, ela vai fazendo junto comigo aqui todas as etapas, até para que a mãe, para vocês, famílias, entenderem que não é quando chegar num profissional e falar, ele tem isso ou ela tem isso, só porque olhou. Não aceite. Não aceite. Não aceite. Não aceite. Exige avaliação, porque isso é documento, né? Para você, para sua família, para o seu filho. Paula, pergunta de uma mãe. Tem algum exercício que possa fazer em casa para ansiedade? Vários. Por favor, Paula, ajuda a gente. Como eu disse, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E uma das coisas que acontece muito com nós, quando a gente está muito ansioso, a gente tem uma respiração muito curtinha, né? Eu falo que ela fica uma respiração peitoral. E a gente precisa fazer a técnica da respiração sim. Mas isso é bobo. Não, você oxigena o teu corpo, a tua mente, e você entra numa frequência que vai diminuindo a taxa de adrenalina do teu corpo. Então, é puxar o ar pelo nariz, é soltar o ar pela boca. Puxa, segura um pouquinho, conta até 3 e solta, né? E vai até o último, né? Essa frequência você fazer quando você estiver assim. Quando eu estiver muito ansiosa, porque o pensamento não para, e o pensamento não para, olha para alguma coisa e tenta descrever. Então, eu vou olhar ali está escrito live, canal, tem o preto, tem o vermelho. Opa, tirou, te desfocou daquele pensamento. Né? Eu estou muito acelerada, tira o sapato, pisa no chão terra, né? E tenta sentir o que é aquela textura, qual como fala? O que você sentiu daquela textura, como
levantar o teu pé, mexa, você desfoca, porque o que acontece? O pensamento acelerado que leva para a crise de ansiedade. Né? Então, você precisa desfocar o pensamento. Seja, pego neste copo e sinto o copo, descrevo o copo, penso no que está dentro do copo, você desfocou um pouco o pensamento. Então, são dicas simples. Escuta mas a chuva, né? Adoro ouvir chuva caindo no telhado. Eu adoro aquilo. Então, para sentir, porque a gente não consegue quando a gente está nessa frequência. Mais uma. Quando devo procurar uma terapia? Todos nós, né, deveríamos ter aí... a gente não fala, tem que fazer atividade física, né, para ganhar tônus muscular, para lidar com uma melhor qualidade de vida. Na saúde mental, se todos nós tivéssemos a oportunidade de ter um profissional para nos conhecermos e ver quais são as nossas potências e fragilidades, aí a gente trabalhando saúde mental, não doença. Aí eu trabalho saúde mental. Paula, não tenho condições, não tenho... Tá, então tenho que olhar aquilo que eu falei lá no começo. Eu estou sentindo que eu estou diferente. A gente se conhece. Estou sentindo que eu estou com dificuldade para dormir. Eu estou sentindo que mudou a questão da minha respiração. Que eu tenho um aperto no peito que antes eu não tinha. Que quando eu vejo, eu me emociono muito mais do que antes. Eu choro por qualquer coisa. Eu fico irritada por qualquer coisa. Alguma coisa está acontecendo. Que o profissional pode dizer, só situacional, você está vivendo um momento que te leva a isso e vamos te ensinar a lidar com isso. Como, você já está com um quadro de depressão, ou você está com um quadro de ansiedade. Nós éramos o 4º país do mundo no ranking de deprimidos. Com a pandemia, nós fomos para o 2º lugar. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos é o 1º lugar de pessoas com depressão e o Brasil passou para o 2º lugar. Nós éramos um 4º. Éramos o 1º em ansiedade e o 4º em depressão. Agora a gente já está falando em 2º lugar. Isso é muito ruim, né? Triste. É um ranking que eu não gostaria de estar dizendo aqui. Eu queria falar em 1º em educação, 1º em saúde, em 2º, né, em qualidade de vida. E a gente está falando de doenças, de patologia. E dar acesso com uma ONG é garantir. É garantir. Não, e esses números, com certeza, a Eu Psico e você, né, e todos os seus profissionais, parabéns para vocês que se põem à disposição de ajudar o próximo, muitas vezes sem receber, sem remuneração, porque o futuro depende de pessoas como vocês, de ONGs como vocês, porque hoje a gente vê lá a saúde mental, a saúde da população de um país, do outro, e você pergunta por que esse aqui é o 1º lugar de saúde, de qualidade de vida, né, de tudo. Vai ver a história. Existe investimento. Né? Vai ver. Então começa assim na saúde mental, né? Você preparar pessoas bem, né, felizes, que produzam, né? Isso faz uma diferença grande no país também como um todo, né? Sim. Paulinha, olha a última pergunta aqui, a Clarice Araújo, beijo Clarice, ela tem 3 filhos, uma menina de 4 e 2 gêmeos, uma menina e um menino, e são novos, eu acho que são bem novinhos, de 6 meses. Como manter a saúde mental, no caso, né, com uma filha de 4, gêmeos de 6 meses. Ela falou que ela é muito organizada, ela montou um quadro de rotinas para falar, olha, esse aqui dormiu bem, esse não dormiu hoje, comeu, tá ok, esse aqui tá mais agitado. Ela está perguntando aqui como manter a saúde mental. Eu acho que provavelmente pós-maternidade, né? Com 2, né? Ela já traz assim, né? Uma organização. Óbvio que não dá para a gente falar assim, você tem que fazer um quadro também com essa organização, porque vai funcionar. Cada um tem o seu tipo de organização. Ter bebês, né, gêmeos, já com uma outra criança, é um super desafio. Eu vejo muitas mãezinhas, né, até com dificuldade de falar isso, porque parece que se eu falar isso, eu estou dizendo que eu não amo meus filhos. Ama os filhos, mas a maternidade é desafiadora. Então, como manter a saúde mental? Por mais que a gente tenha as demandas familiares, a gente precisa dividir esse espaço que seja um pouco para você. Então, é o momento da respiração, é o momento de um bom banho, é fazer uma atividade física, é comer melhor, né? É poder, em alguns momentos ali, se jogar com o filho mesmo, sem tantas regras, né? Brincar. O momento que você precisa se jogar para viver aquilo que é bom também. E sem a culpa, né? Sem a culpa.
culpa. Sem a culpa. Nasce uma mãe, nasce um potinho de culpa, eu sei. Eu sei, a gente sabe disso, eu sou também, né? Nasce uma mãe, nasce um potinho de culpa. Mas a gente não pode esquecer que você está fazendo o seu melhor. Tá certo. Então, E olha assim, outro tema bacana, né? A culpa, com né? certeza. Porque Daria ela uma pode palestra. desencadear ou deixar de você evoluir, né? Com certeza. Né? Então a gente precisa trabalhar isso também. Bom, a gente vai para um quiz aqui rapidinho já. Nós estamos chegando já no fim do nosso programa Momento Inclusão, primeiro do ano, e já começou bem. Eu tenho que te agradecer demais, Paulinha. Quero dizer para vocês também que o Grupo de Mães Familiares de Pessoas com Deficiência de Barueri também está com um novo projeto em 2023, que é Unidas pelo Coração, que também é um grupo de psicólogos, três anjos que apareceram também nas nossas vidas, que vão aí fazer grupos terapêuticos também, híbridos, vai começar a partir de fevereiro, estamos aqui bem ansiosas, já estão fazendo as inscrições pelo grupo, que vai começar com um encontro mensal ao vivo, com um grupo com os 3 psicólogos, e grupos terapêuticos, manhã, tarde e noite, cada psicólogo vai conduzir um grupo. Eu quero agradecer demais. E durante os programas do Momento Inclusão, a gente vai falar um pouco desse trabalho aqui também, né? E vamos, com certeza, trazer os frutos de um bom trabalho, de pessoas renovadas, né? Pessoas com autoestima elevada, né? Precisamos cuidar da gente, né? Para a gente poder cuidar dos nossos filhos e dos nossos pais e de tantas pessoas que precisam da gente. Vamos para o quiz, Paulinha. Para manter uma mente equilibrada, precisamos? Autoconhecimento. Reconstruir pode ser? Dar acesso. Você dá acesso, as pessoas conseguem se rever e se reconstruir. Um livro. Sapiens. Sapiens e o livro que ela é coautora. Fala agora, que eu estava esquecendo e ela não trouxe, gente. Absurdo. Eu esqueci. Fala o nome do livro, onde pode comprar rapidinho. A gente é coautora de um livro, isso me deixa muito feliz, porque a psicologia hoje ainda fica nos bastidores muitas vezes, a gente vê livros de autoajuda, às vezes outros profissionais que não são da nossa área falando do nosso papel, da ciência que é o comportamento humano, e nós, 21 profissionais da editora Conquista, nós fomos convidados para escrever sobre os filhos da sociedade, uma visão da psicologia. A gente está falando de filhos, vários tipos de filhos. Então, eu estou falando, a gente tem profissionais falando, né, como é ser uma mãe negra na sociedade de hoje, que seu filho sai de casa e ele pode morrer só por ser negro, né? A gente tem, o meu capítulo é das mães, da família de pessoas com deficiência, que é gerar um bebezinho e de repente nasce aquele bebê e você tem que desconstruir tudo aquilo que você construiu, né? E olhar para aquela criança sem achar onde foi que eu errei, o que eu não dei, o que eu não fiz, né? E viver a luta, né? Que é uma luta de ser uma mãe, uma criança com deficiência, porque tem direitos, mas a gente sabe que eles não são cumpridos. Então, o meu, a gente vai falar Como muito inserir nessa disso. sociedade também, né? Sim. Então, o meu capítulo fala disso, mas são 21 capítulos falando de vários tipos de filhos, vários tipos de mães. E para comprar esse livro? Hoje, ele está na Amazon. Vocês colocarem aí Filhos da Sociedade, vocês vão encontrar na Amazon. Na própria Livraria Cultura, onde nós fizemos o lançamento dele lá em São Paulo. Mas hoje na internet, né? Eu já não tenho mais exemplares. Gente, vou comprar hoje mesmo. Eu quero ler e eu vou emprestar. Se você quiser, eu vou comprar. Então... Compre. E a editora, ela nos convidou, né? O Eu Psico agora vai ter um livro. Agora, neste ano, nós vamos lançar Saúde Mental Importa Sim. Né? Nós vamos falar da importância da saúde mental para o público vulnerável. Quando vai ser isso? Fácil. Quando vai ser? Nós lançamos agora em outubro. Vamos gravar aqui? Vamos fazer um lançamento aqui também. Vamos, sim. Também são profissionais do Eu Psico, multidisciplinar. Então, a gente vai falar do grupo trans, vamos falar do grupo de mães, vamos falar do grupo do adolescente, vamos falar do nosso idoso e falarmos de um público que não acredita que aquele espaço é dele. Porque nós estamos falando aqui de saúde mental, mas tem pessoas que não acessam porque acham que não é para eles, né?
E lá eu estou falando de saúde mental, muitas vezes eu tenho que parar a teoria do Freud para falar assim de comida que não tem na mesa, da luz que cortaram, né, despejo que teve, do pai que violentou a filha. Então tem tantas coisas por trás de um público vulnerável e o nosso livro vai falar disso, né, que a saúde mental importa sim, e a gente tem que dar a importância. O público que eu atendo na ONG não é o público que chega no meu consultório, eles têm outras vulnerabilidades que a gente precisa olhar. E, de novo, reforço, a ONG precisa de apoio. Então, se você quer, como que posso ajudar a ONG? Quer uma palestra? Chama a Paula. E aí, contribui com a palestra, você está ajudando a ONG. Compra o livro que a ONG vai fazer. A gente tem a nossa lojinha, a gente tem a camiseta. Entra no Instagram que você vai ver várias possibilidades de nos ajudar. Ah, que bom. Olha, gente, ó, então é isso aí. Ó, eupsico.psi no Instagram. Isso. Já pega agora e já põe aí, já curte, já ativa as notificações, Isso, né? por E vamos favor. aprender, porque a informação é tudo, né? Com E a gente vai se desenvolver juntos, viu? Eu quero agradecer demais você. A semana que vem nós vamos ter um quadro que eu gosto muito, chama Experiência de Mãe, com uma mãe aqui Que também, legal. vamos conhecer um pouquinho da vida dela, né, das dificuldades, das vitórias, como é que está a vida dela hoje e como ela também ajuda outras mães. Então, fica com a gente, Momento Inclusão, a semana que vem. E vamos terminar com aquelas frasezinhas. Eu sempre gosto de colocar alguma coisinha no final para a gente refletir aí no final de semana. Quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Laura Mello, não a conheço, mas achei muito Incrível. Importante, né? Quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Então, pensa nisso, tá bom? Beijo, obrigada, até a próxima. Gratidão, viu, Paula? Obrigada, valeu. Prazer. O prazer é meu. Muito bom, gente. Tchau, tchau.